Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos começando mais uma das nossas aulas com bastante conteúdo, bastante coisa legal aqui para a gente conversar, com foco na estimulação das crianças, que é o mais importante, né? É o que a gente busca aqui no nosso dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos aí para mais uma das nossas aulas. Todas as semanas nós temos aulas e é muito importante, né? A gente avisando para as famílias participarem. Aproveitem para entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, um grupo de lembrete. E entra lá para você participar comigo das nossas aulas, tá? Então entra lá, tem o link na nossa bio, lá no nosso perfil. Você entra no grupo de lembrete e lá eu vou informando das nossas lives, das nossas aulas, dos nossos conteúdos. Então entra lá. Oi, Aline, boa tarde, tudo bem, querida? Obrigada por estar aqui comigo, né? Conosco compartilhando. Então vamos lá. Meu nome, deixa eu colocar aqui primeiro o nome da nossa live de hoje, porque aí quem foi entrando já fica, né, sabendo o que eu faço agora. Pronto, consegui. Fixei aqui também. Isso. Então, vamos começar realmente, né? Boa tarde. O meu nome é Bárbara Calmeto. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou pós-graduanda em terapia ABA, em análise do comportamento aplicado para pessoas com autismo e deficiência intelectual. Tenho vários cursos, né, na área de habilidades sociais, comunicação alternativa aumentativa, integração sensorial básica, seletividade alimentar. Então, cursos que vão agregando a gente ao nosso trabalho terapêutico. E sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares. Boa tarde, Carla, tudo bem? Boa tarde, Rafa. Venham participar com a gente. Manda o aviãozinho aí para outras pessoas. Então, todas as semanas eu venho aqui para a gente poder fazer uma aula mesmo de conteúdos. Eu chamo de aula porque, embora seja uma live ao vivo, é conteúdo. Então, quem acompanha o nosso conteúdo gratuito, que fica salvo só lá no YouTube, não vai ficar mais salvo aqui no Instagram, mas aqui no nosso IGTV tem bastante conteúdo, já consegue fazer estimulação com seus filhos, os professores já conseguem fazer com seus alunos e os terapeutas com seus pacientes. Então, aproveitem do nosso conteúdo gratuito, tá? A partir de fevereiro, a nossa aula vai ser toda segunda-feira às 9 horas. A gente vai voltar para o horário antigo. Esse mês de janeiro eu fiz essa experiência de fazer à tarde, mas para mim a logística é mais complicado. E a gente vai voltar para as aulas na segunda-feira, 9 horas da manhã. Então, qual é a minha dica para vocês? Vão lá depois que terminar aqui no nosso perfil, clica lá, tem o link que fala Aulas do Autonomia Instituto, entra no grupo de lembrete para vocês não esquecerem, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Meu filho não fala, o que eu faço? Gente, todas as semanas eu recebo mensagens, principalmente pelo WhatsApp, pelo direct, de famílias falando assim: Bárbara, voltou, gente? Me dá notícias aí. Travou, voltou, tá de volta? Me fala aí se tá de volta. Me deem notícias. Então, como eu estava falando, todas as semanas eu recebo mensagem das famílias. Meu filho ainda não fala, meu filho está com 2 anos, está com 2 anos e 6 de novo. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho?
Tá travando pra mim? Tá bom pra vocês? Me respondam aqui pra eu poder saber, porque tá dando toda hora vídeo travado, vídeo travado. Eu acho que eu vou sair e começar tudo de novo. Vocês estão me ouvindo? Fala comigo para eu poder saber. Sim, estão me ouvindo? Não. Porque tá meio travando. Estava travando, Carla. Pois é, apareceu 2 vezes aqui para mim. Ótimo, tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar. Então eu recebo mensagens das famílias com essa dúvida, né? Com essa angústia, na verdade. Meu filho ainda não fala, já tem 2 anos, 3 anos, não fala, já tem 1 ano e 10 meses, ainda não fala. Bárbara, o que eu faço, tá? E aí eu sempre começo explicando para a família o seguinte: a fala, ela é somente a ponta do iceberg de toda uma comunicação, tá? Quando a família vem pra gente, muitas vezes ela fala que a criança só tem um atraso na fala, ele só não fala. Depois, quando a gente começa a avaliação, que é o nosso primeiro passo, quando a gente começa, a gente percebe que a fala é só a ponta do iceberg. Debaixo disso tem muita coisa. Então, muitas vezes aquela criança, além de não falar, ela não brinca funcional, ela não faz contato visual, ela não faz imitação, ela não percebe o outro que está próximo, entendeu? Então, nós vamos falar hoje justamente disso, de que a fala que a família tanto busca e precisa buscar mesmo, tá? Precisa ir atrás disso porque é algo importante, mas a fala, ela é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás disso. Então não adianta a gente bater na tecla da fala se a gente não trabalhar o que a gente chama de pré-requisitos dessa fala, que é muito do que eu vou falar hoje com vocês. Então, para uma criança falar, ela primeiro precisa se comunicar. Pensem no seguinte, como se a comunicação fosse uma bola grande, tá? Uma bola de basquete, como se a linguagem fosse uma bola de futebol e a fala uma bola de tênis. Então, primeiro a criança precisa se comunicar, para depois ele desenvolver a linguagem, para depois realmente ele desenvolver a fala. Lógico que isso é uma especialidade da fonoaudiologia. As fonoaudiólogas são especialistas e trabalham diariamente com essa estimulação da fala, principalmente as fonos com especialização em linguagem, né? Que precisa ser o nosso grande foco, em comunicação. Mas o que eu vim hoje falar para vocês e explorar com vocês é mais a questão dos pré-requisitos dessa fala. Então, por exemplo, pré-requisito número 1. A criança, para falar, ela precisa ter uma amplitude desse contato visual dela. Ela precisa primeiro olhar para mim. Ela precisa primeiro me perceber. Tá? Então, como que eu começo a fazer essa estimulação do contato visual da criança? Eu começo a fazer chamando a atenção dela de uma maneira adequada. Então, vendo o que ela gosta de brincar, imitando o que ela gosta de brincar, fazendo barulhinhos engraçados, onomatopeias, sendo divertido, não tirando o brinquedo da mão da criança. A gente tem essa mania às vezes, da criança tá brincando com uma coisa e a gente quer interagir com ela, o que a gente faz? A gente vai lá e tira o brinquedo da mão dela. Rapidamente ela se fecha, vira e não quer mais brincar com a gente, entendeu? Então, essa parte do como chamar a atenção da criança é muito importante. Tem um vídeo aqui no nosso IGTV que eu falo o passo a passo de como chamar a atenção da criança, tá? Esse passo a passo que a gente precisa desenvolver no dia a dia e ir cada vez mais ampliando essa percepção visual, essa percepção da nossa presença, ela querer esse contato
para entender que o contato visual, ele é um elo comunicativo. A gente olha. Então, quer ver uma maneira da gente estimular esse contato visual também? Você faz uma brincadeira que a criança gosta muito. Vou dar um exemplo de uma que sempre funciona aqui. Bolinha de sabão. Então você faz bolinha de sabão, deixa a criança ir atrás da bolinha e coisar a bolinha, né? Estourar a bolinha, tal e tal, deixa ela engajar bastante com você. E aí, de repente, você para um pouquinho. Espera ela te dar aquela olhada, tipo, ela tá procurando a bolinha, de repente a bolinha para, e aí ela vira e te olha. Como dizendo, eu quero mais, continua, essa brincadeira tá legal. E aí o que você faz? Na mesma hora você faz mais bolinha, reforça esse olhar dela. A gente chama que é um olhar de pedido de continuidade de uma atividade sensório-social, de uma atividade que a criança está gostando. Então, é importante a gente aproximar a criança desse contato visual para desenvolver a fala. Lembre-se de pré-requisitos para a fala, é o que nós estamos falando hoje. Então, número 1, contato visual, tá? Número 2, brincadeiras funcionais. A criança precisa, isso não é uma ordem de hierarquia não, tá? Foi que eu fui lembrando, fui anotando para eu poder não esquecer. Número 2 que eu anotei aqui, brincadeiras funcionais. A criança precisa aprender a brincar funcionalmente. Aquela criança que pega um brinquedo, só fica na mão, pega um carrinho, fica rodando a roda do carrinho ou fica fazendo com ele no chão, deitado no chão, observando a roda. Uma criança que chega na hora de brincar, ela joga tudo no chão, mas ela não brinca com nada. Ela precisa ser incentivada e ensinada, né, treinada a brincar de maneira funcional. Então a gente diminui os estímulos, a gente traz um estímulo de cada vez, a gente ensina para ela a fazer aquele estímulo como que faz, a gente dá ajuda física quando necessário e vai treinando aquela criança em brincadeiras funcionais. Então, a brincadeira funcional, ela também é um pré-requisito para a fala. Por quê? Porque a brincadeira, ela é também um elo de comunicação. A criança, ela aprende a brincar com o outro. Daqui a pouco ela está compartilhando brinquedos, daqui a pouco ela está no parquinho e as crianças fazem uma brincadeira, mudam de brincadeira e ela vai junto. Então, a brincadeira também é um elo comunicativo. Número 3, pré-requisitos para a fala. Intenção comunicativa. A gente precisa estimular as crianças a terem intenção comunicativa, ou seja, a querer se comunicar. O que acontece é que muitas vezes uma criança com atraso no desenvolvimento, ela não tem necessidade de se comunicar. Ela simplesmente tem autonomia, vai lá, sobe, pega. Então eu pergunto às vezes para a família assim, quando ela quer uma coisa, como que ela pede? Aí eles falam, ela vai lá e pega. E aí não é o que a gente quer nesse momento. Quando uma criança tem atraso do desenvolvimento, principalmente quando a gente precisa estimular essa comunicação, a gente não está focando na autonomia, a gente está focando na comunicação. Então eu sempre oriento a família, coloca os brinquedos para cima, coloca água para cima, os biscoitos, tudo que ela gosta, você tira essa acessibilidade mais fácil dela. E aí você vai treinar essa intenção comunicativa, como? Através do apontar. Então, você pergunta para ela, ela quer aquele brinquedo, você já sabe, porque mãe principalmente sabe o que a criança quer. E essa é que é a questão, a gente se antecipa antes da criança pedir, a gente já tá dando para ela, né? E aí, a gente tem que aprender a controlar um pouco isso e estimular a criança. A gente chama de operação motivadora, que é o quê? Criar uma situação para que a criança precise pedir pelo que ela quer. Então você deixa ela brincar e aí se ela tem um item de preferência, você deixa em cima do armário. Aqui, ó, eu já deixo, ó, itens em cima do armário, justamente para já testar, são itens que eles gostam, para já testar o apontar. Se a criança não aponta, gente, crie essa situação dele precisar apontar e dê ajuda. Faz com a mãozinha dele, segura o dedinho, faz. E aí você fala, entendi, você quer esse brinquedo? Toma, a mamãe vai te dar. E aí façam isso.
Eu tenho um lema aqui que eu falo muito com os nossos pais, que é 500 mil vezes. O que significa isso? Você vai ter que fazer isso 500 mil vezes com seu filho, você vai ter que fazer isso muitas vezes. Esse treinamento, ele precisa ser repetido muitas vezes, porque a criança, ela aprende com a repetição. Então, quanto mais repetição você fizer, quanto mais oportunidades você der para o seu filho precisar apontar e você fazer o treino dele do apontar, segura a mãozinha dele e aponta, mais rapidamente ele vai aprender. Então, quanto mais ele vai repetindo aquela ação, mais ele aprende, mais aquilo ali vai se tornando um aprendizado espontâneo. Daqui a pouco ele simplesmente vai chegar e vai apontar para o brinquedo, você dá. Quando ele estiver apontando independente, a gente começa a cobrar o quê? A vocalização, que ele fale alguma coisa. Bola, bola, bola. Então ele vai fazer um A e você vai dar, porque é um A que ele está começando a vocalizar. Entenderam? Então a gente precisa ir trabalhando esses pré-requisitos. Então, ó, pré-requisito 1, contato visual. Pré-requisito 2, brincadeira funcional. Pré-requisito 3, intenção comunicativa, que aí eu já puxei até o pré-requisito 4, que é o apontar. Então, a criança precisa apontar. A criança precisa mostrar o que ela quer. Se ela está apontando independente, então cobre vocalização dela. Cobre o fonema mais fácil daquela palavra do que ela quer, né? Então vamos começar a tirar a criança da zona de conforto e parar de adiantar para ela o que ela já quer, para que ela precise, que ela tenha intenção comunicativa, que ela precise, ela tenha necessidade de se comunicar, ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma troca, quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, pode colocar aqui que eu vou respondendo, tá bom? Então vamos continuar. Deixa eu só beber um golinho d'água, porque essa hora eu já fiz um monte de atendimento, a garganta tá ruim. Por isso que eu tô voltando às aulas para toda segunda-feira, 9 horas. Todas as segundas-feiras, 9 horas, nós temos aulas aqui no Instagram. Não fica salvo aqui no Instagram. Já tem alguns vídeos no IGTV que eu fiz o ano passado. Não vão ficar salvos aqui. Então eu peço para que vocês venham, para vocês não perderem as nossas aulas. Depois vão lá no link que tem na nossa bio, no nosso perfil, e entrem lá no grupo de lembrete das nossas aulas. Toda semana eu aviso lá, gente, a aula vai ser sobre isso, gente, eu tô entrando ao vivo. E aí você vai lembrar, porque na nossa rotina do dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Eu sou mãe de 2, eu sei disso. E aí você não perde nada, tá bom? Os temas de fevereiro estão maravilhosos. Depois eu vou divulgar para vocês. Então vamos continuar. Outro pré-requisito para fala é o quê? A imitação. Então a criança, ela precisa imitar o que a gente fala, o que a gente faz. Então a gente começa com uma imitação corporal. Então a gente fala, vamos supor, vou usar o nome do meu filho, tá? Lucas, faz igual, para ele fazer. E aí pega a mãozinha dele para ele fazer igual. Lucas, faz igual. Lucas, faz igual. E a gente vai fazendo treinos de imitação com o corpo. É uma imitação. Uma outra imitação com objetos. Então, por exemplo, as crianças amam o xilofone. A gente normalmente começa com a imitação do xilofone. E aí, porque eles gostam muito. E aí a gente bate o xilofone e fala, faz igual, entrega para eles fazerem. A gente bate na mesa, faz igual, para eles fazerem, ou bate no chão. Então, assim, a intenção é que eles imitem o que a gente está fazendo, tá? A gente faz imitação orofacial. Então, por exemplo, assim, ó. Faz igual! Faz igual! E a gente vai trabalhando essa motricidade na imitação. O objetivo é que a criança olhe pra gente e que ela imite o que a gente está fazendo. Então vocês têm que prestar atenção que na imitação a gente não fala qual é o comportamento que a gente quer que a criança faça. A gente só faz o comportamento. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, faz igual. Eu não mandei ela bater palma, eu fiz o movimento dela bater palmas, tá?
tá? Então prestem atenção nisso, porque o comando da imitação, ele não é o nome do comportamento que eu quero, porque aí é outra coisa, é seguir comandos, né? Que também é um pré-requisito para fala. Então, a imitação é muito importante. Se a sua criança não faz imitação, dê ajuda para ela. Faça com ela um treino. Lucas, faz igual. Ou tchau, né? Normalmente a gente começa a bater palma, tchau, manda beijo, porque são comportamentos de cobrança social. A criança nessa idade normalmente dá tchau, aí não dá tchau, fica aquele clima. Então a gente já começa a treinar com as crianças. Então, Lucas, faz igual. Aí eu pego a mãozinha dele e faço tchau pra mim, entendeu? E aí vou treinando e vou dando a ajuda. Outro pré-requisito para a comunicação é ajudar a criança a emitir qualquer som com função, tá? Então, assim, às vezes a família chega aqui pra mim e fala assim, não, Bárbara, ele vocaliza. Ele fica um tempão fazendo assim, ó. Então, assim, isso não é vocalização. Isso é uma estereotipia vocal. Não tem função nenhuma esse som que ele está fazendo. Então, a gente precisa treinar e estimular as crianças a fazerem sons, vocalizar, né? E fazerem sons com função. Como que a gente faz isso, Bárbara? Então, a gente faz isso dando muito input auditivo para essa criança. Então, a gente canta muito. Tentem fazer assim um repertório de 5, 6 musiquinhas que a sua criança goste muito. E aí não fique colocando ela para ver no celular, no tablet, na televisão. Gente, criança que tem atraso no desenvolvimento é praticamente zero de tela, zero de TV, zero de tablet. Eu costumo dizer que é SOS. Sabe aquele momento de desespero que a gente tem que deixar meia hora a criança? Você vai lá e deixa. No dia a dia é sem televisão, sem tablet, sem celular, tá? Então você canta para essa criança. Você estimula essa criança através das músicas. Então, por exemplo, uma música que as crianças amam e que funciona porque tem muita onomatopeia. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Então você vai cantar isso, gente, várias vezes ao dia com a criança, fazendo sons dos animais, fazendo barulhinhos dos animais, mexendo nela, fazendo cosquinha, para ser uma coisa prazerosa. E daqui a pouco você vai observar que quando você começar a cantar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, aí você dá uma paradinha, a sua criança vai fazer ela vai completar, ela daqui a pouco vai começar a fazer barulhinhos com a entonação da música que você está cantando. Daqui a pouco ela vai completar, e tinha uma vaquinha, seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu, mu, mu pra lá, era mu pra cá. Aí você começa, a ampliar o som para essa criança ser bem, ter um input dessa audição, desses fonemas bem grande. E isso vai fazer com que ela daqui a pouco comece a cada vez mais repetir. Outra maneira é também você fazer a brincadeira se tornar mais prazerosa no sentido vocal. Então fazer onomatopeias, fazer barulhinhos engraçados. Então você tá brincando de carrinho com ela, aí você faz vrum, 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 pá, pá, o carro bateu. Bateu. Ih, vai cair, caiu! Então, assim, é narrar a brincadeira, é trazer diversão para essa brincadeira, mas uma brincadeira vocal. Eu costumo dizer que a terapia, quando a gente está trabalhando muito essa parte da fala, quando ela é muito silenciosa, a gente não está estimulando essa parte. Né? Então, lógico, tem hora que a gente está trabalhando a parte de cognição, de atenção, a gente não fica narrando e falando o tempo todo com a criança. Mas, de maneira geral, a gente pode ajudar, né, no dia a dia. Deixa eu ver aqui que tem perguntas aqui.
Ó, a Patrícia perguntou: vídeos como esse seu, maravilhoso e prático, podem ajudar? Sim, Patrícia, é o que eu tento fazer. Eu acho que a gente, como terapeuta, a gente tem uma missão. Não é só trabalho, é uma missão de vida, tá? Eu acredito muito nisso. E eu acho que eu tenho uma missão de ajudar as famílias, de ajudar os profissionais. Então, o que eu posso trazer de estudos, de cursos, porque eu invisto muito em curso, muito em livros, né? Ontem mesmo chegou uma remessa de livros. Falei, meu marido, mais uma caixa de livros. Eu falei, isso aí, não tem jeito. Mas quanto mais a gente vai fazendo, melhor. Então, aqui no nosso IGTV tem vários vídeos que eu fiz o ano passado e lá no nosso YouTube também tem. Vivi de Portugal, saudades de você, amiga. Que bom que você tá aqui presente. Muitas saudades, tá? Então, Patrícia, esses vídeos com certeza podem ajudar sim e aí a gente vai compartilhando, tá? Outra pergunta: como posso incentivar uma família a estimular a fala durante o período remoto? Sou professora do atendimento especializado. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar esse vídeo para ela! Depois estará salvo lá no YouTube. No nosso YouTube tem vários vídeos, no IGTV tem vários vídeos. Então você manda para ela, fala assim: fulana, nossa, eu vi um vídeo que eu lembrei de você. Vai ser ótimo se você fizer isso. Tem 2 vídeos aqui muito bacanas também, que é um de brincadeiras para fazer com as crianças e um de jogos. Então, como estimular, como fazer, manda esse também. Agora, o mais importante do professor estar sempre em contato com a família é o professor mostrar para a família como pode fazer em casa, que tipo de atividades. Fala assim, mãe, pai, faz assim. Sabe o que eu costumo fazer aqui em alguns momentos? Eu faço uma listinha para a família e falo assim, ó, faz primeiro uma atividade tal, depois essa, depois essa, depois essa. E aí a gente vai orientando. Por quê? Porque esse movimento da família em casa, estimulando, ele é essencial. A gente não dá conta, só terapia não dá conta, só a escola não dá conta e só a família não dá conta. Então precisa ser uma parceria mesmo, unidos, juntos, olhando para o mesmo objetivo, tá? Beijos, Vivi, obrigada, minha linda. Então vamos continuar. A gente trabalha buscando essa funcionalidade, esses sons com função. Outro pré-requisito que a gente trabalha com a criança, um pré-requisito da fala, é a gente trabalhar os comandos. Então, a gente trabalha com a criança para ela seguir comandos simples, tá? Então, você colocou uma bola em cima da mesa. Aí você fala, vou usar o nome do meu filho de novo. Lucas, pega a bola. E aí, se a criança não pega, se a criança não percebe, você leva ela lá, pega a mãozinha dela, ajuda ela a pegar a bola e ajuda ela a dar a bola para você, tá? Então, você dá comando simples. Vamos pular? Vamos soprar? Vamos cantar parabéns? Faz o bolo, vai cantar parabéns? Então, assim, você proporcionar o seu filho a seguir comandos simples. Quando ele estiver seguindo já bem esses comandos, você começa a colocar uns comandos mais complexos. Então, por exemplo, você está na sala, aí você fala com o seu filho assim: Lucas, vai lá no quarto e pega o sapato, pega o seu tênis dentro do armário. Olha que comando complexo. E aí você vai trabalhando com essa criança. Depois você começa a fazer comandos de 2 passos. Então você fala com ele assim, por exemplo: pega o seu tênis e vem sentar aqui do meu lado. Pega o tênis e a blusa. Pega o tênis e a meia. Pega a escova e vem escovar os seus dentes. Você vai dando esses comandos para ele. Então, normalmente a gente começa com comandos simples, passa para comandos um pouquinho mais complexos e com algumas características, né? Dentro do armário, em cima da mesa, embaixo de alguma coisa, então com uma característica, né? No caso, desse caso, um advérbio. E depois a gente começa a treinar
comandos de 2 etapas, de 3 etapas, de 4 etapas, para a criança aprender a guardar as etapas de fazer algo e você fazer. Então, por exemplo, você quer ver um local que as crianças amam seguir comandos e é fácil de fazê-las? Num parquinho, na cozinha. Faça a cozinha experimental com seus filhos, gente. Um lanche, uma pipoca, fazer um suco. Coloque as crianças em cima de uma cadeira, coloque na pia e faça ela participar. E ali você vai dando comando. A colher tá aqui. Pega a colher para mamãe e aí você mostra qual é a colher para ele pegar. Você dá ajuda física. Vamos colocar agora isso dentro do liquidificador para fazer um suco. E aí você pega na mãozinha e coloca. Pega isso para mamãe, pega aquilo. Então você vai trabalhando esses comandos de uma maneira divertida. Igual no parquinho, você falar com a criança para subir, você contar, eu vou contar até 3 para você escorregar. 1, 2, 3 e já! E aí você está trabalhando com isso o tempo de espera também. Então é importante a gente aproveitar as situações naturais, as situações do dia a dia, para você conseguir estimular cada vez mais o seu filho, ok? Então, o seguir comandos é um pré-requisito bem importante para a fala. Quem tiver perguntas pode colocar aqui, tá bom? E a gente faz também, que é um outro pré-requisito para a fala, a parte de identificação. Então, a gente pode começar com coisas em 3D, que são os objetos. Normalmente, as crianças gostam muito de animais, então a gente começa com os animais ou o que ela gosta. Observe seu filho, o que ele gosta. Então, você coloca 2 objetos. Vou dar o exemplo, um cachorro e uma vaca. E aí você fala para ela, para a criança, né? Vou usar meu filho de novo. Lucas, cadê o cachorro? Pega o cachorro. Pega o cachorro para a mamãe. Cadê o cachorro? E você direciona a mãozinha da criança pro cachorro, para ela pegar o cachorro. E aí quando ela pega, você reforça. E aí você vai trocando de lugar, você vai trocando de objetos. Depois você pode fazer isso na hora de contar histórias. Eu já falei sobre isso. A história, ela precisa fazer parte da rotina da criança, principalmente da rotina de dormir, é muito gostoso. Então comecem a introduzir esse hábito de contar histórias para a criança e principalmente livros que tenham bastante imagens. E aí você vai mostrando, olha o cachorrinho, a vaca, o gatinho, olha o gato que faz miau. E aí você vai mostrando o sol, o peixe. E aí você vai mostrando para ela no livro, você vai mostrando para ela, por exemplo, ela tá vendo um filme na televisão. Aproveita para ir mostrando para ela onde estão as coisas. E travado. Voltou, gente? Coloca aí sim para mim, para eu saber se voltou, que travou. Voltou? Acho que sim. Tem um tempinho. Ok, então vamos lá, vamos continuar. Então, é importante vocês trabalharem também essa identificação dos objetos, tá? E depois a gente começa a nomear, né? Fazer a criança repetir os sons que a gente está falando. Então, o que é principal que eu quero mostrar para vocês hoje aqui? Eu quero focar bastante de que quando a criança ela tem um atraso na fala, quando a família chega achando que a criança só tem um atraso na fala, quando é uma criança que já tem 1 ano e não balbucia, não tem contato visual, não tem intenção comunicativa, a criança está com 1 ano e meio, ainda não tem nada disso. Gente, liguem o sinal de alerta para atraso no desenvolvimento. Por quê? Porque a fala, ela é só a ponta do iceberg. Nós temos muitos pré-requisitos antes que a criança fale. A gente precisa trabalhar esses pré-requisitos para que a criança realmente chegue a falar. E tem crianças, por exemplo, que não vão falar.
ok? A gente tem uma janela de oportunidades da fala e tem crianças que não vão falar. E muitas vezes a gente precisa logo entrar com uma comunicação alternativa aumentativa. A comunicação alternativa aumentativa, ela não tira a oportunidade de fala da criança, ela aumenta a possibilidade. Então a criança que vai falar, a gente já pode começar com as dicas visuais em casa para que a criança peça o que ela quer. E através dali a gente vai cobrando a fala. E tem outras crianças que não vão chegar a falar, né? Que não vão falar, mas não significa que elas não vão se comunicar, tá? A comunicação é muito mais ampla. Lembra que eu falei da bola de basquete? A comunicação é uma bola de basquete. A fala é uma bola de tênis, que está lá, ó, bem menor do que a comunicação. Então, a criança, ela vai se comunicar, ela vai apontar, ela vai ter intenção comunicativa, ela vai ter contato visual, ela vai seguir comandos, ela vai imitar. Tudo isso é a comunicação. Então, não fiquem só focados na fala. Não desistam da comunicação do seu filho. Teve uma mãe que colocou aqui, que eu não lembro mais quem é, que o filho tem 15 anos e ainda não fala. Ok, ele não fala, mas ele se comunica? Então, se ele não se comunica, você tem que treinar essa comunicação, né? Através das imagens, das figuras, das dicas visuais, ele seguir comandos, ele imitar. Então, foca nesses pré-requisitos. Por quê? Porque mesmo que ele nunca fale, ele vai se comunicar. Eu tenho um paciente aqui, adulto, com síndrome de Down. Ele deve ter uns 31, 32 anos. Eu não sei certinho, mas eu sei que é um pouquinho mais que 30. E que ele não fala uma palavra completa assim que a gente consiga entender. Mas, gente, ele tem um poder comunicativo que é uma coisa impressionante. Ele tira foto do que ele quer falar. Ele agora já sabe, né, que a gente vem treinando com ele para ele usar o Google como uma maneira de se comunicar. Então, quando ele quer falar uma coisa que a pessoa não entende exatamente o que ele quer falar, ele vai lá, coloca no Google o que ele quer, a palavra, porque ele sabe escrever mais ou menos também, nem sabe escrever tão bem assim, mas ele sabe escrever mais ou menos, e aí ele mostra o que é. E dali a pessoa, tá, você tá falando disso. Aí ele, sim, e aí ele vai... Eu costumo dizer que assim, ele não fala, mas ele tem uma comunicação maravilhosa, ele trabalha e assim, atende cliente no trabalho dele e não fala mesmo, as pessoas não entendem uma palavra que ele fala, mas ele tem a comunicação. Então, foquem na comunicação. Se vocês focarem nesses pré-requisitos, consequentemente, a sua criança vai começar a falar, né? Se ela tem esse potencial de fala, ela vai falar. Então, a gente precisa focar. Contato visual, apontar, intenção comunicativa, brincadeira funcional, imitação, seguir comandos, identificação, vocalização espontânea, são pré-requisitos para uma fala, tá bom? A Andréia está perguntando, o que você acha do método Kumon? Já me disseram que auxilia na fala. Então, Andréia, depende da idade da criança, tá? Para as crianças e do diagnóstico, sendo muito honesta, eu não conheço a fundo o Kumon, mas eu conheço como funciona, eu tenho alguns pacientes que fazem. Para as crianças maiores, o Kumon ajuda, o Kumon dá apoio, a gente só tem que tomar cuidado porque o Kumon ele é um método de repetição. E a gente precisa realmente repetir bastante com as crianças com atraso no desenvolvimento. Mas se a gente não tem cuidado, que é um cuidado que a gente, na terapia, com terapia ABA, a gente trabalha, que é a gente diminuir as ajudas e a gente variar os estímulos, variar as pessoas, né? Na meta de generalização, a criança precisa variar estímulo, variar pessoa, variar ambiente. Se a gente não treina essa variabilidade de estímulos com a criança, ela acaba ficando muito mecânica. Então eu recebi crianças já que vieram do Kumon que só sabiam fazer, vou te dar um exemplo, só sabiam fazer conta de somar fazendo de uma maneira no concreto. Quando a gente passava para outra maneira, ela não sabia mais fazer.
Entendeu? Então, precisa ter essa preocupação de ter uma variabilidade, mas os resultados são bons. Para as crianças menores, eu te digo, a terapia especializada é o melhor caminho, tá? Terapia especializada, procurem profissionais especializados perto de vocês. Não caiam nessa de ir para qualquer fono, para qualquer psicólogo, para qualquer terapeuta ocupacional, qualquer psicopedagogo, qualquer profissional, porque você vai perder um tempo precioso da sua criança. Procure um profissional especializado que sabe o que está fazendo. Então, para as crianças menores, a terapia especializada é o melhor caminho. Que vocês vão traçar as metas, vão fazer uma avaliação que a gente chama de linha de base, vão traçar as metas e vão trabalhar em cima desses pré-requisitos para ir avançando com a criança. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente, em relação a isso que a gente está falando hoje? Em relação à fala? Mais alguma dúvida? Então, olha só. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui na nossa aula de hoje. Toda segunda-feira, às 9 horas, nós teremos aula. Em janeiro eu fiz nesse horário, mas a partir de segunda-feira que vem, de fevereiro, retorna para segunda, 9 horas. Nós temos temas bem específicos, bacana dessa estimulação. Vai lá no nosso link da bio no Instagram, clica lá, entra no grupo Lembrete, porque lá eu lembro vocês, eu falo qual é o tema da aula, eu lembro vocês, de vez em quando eu libero uns presentinhos, umas atividades para vocês fazerem. Então, assim, entrem lá para vocês acompanharem. Vejam aqui no IGTV, tem vários vídeos que eu fiz o ano passado, com muito conteúdo. Tem 3 vídeos principais que eu peço para vocês não deixarem de ver, que é como chamar a atenção da sua criança, brinquedos que estimulam e jogos que estimulam. Esses 3 vídeos são muito bons porque eu trouxe muita coisa prática para vocês. E tem um monte de vídeos lá no nosso canal do YouTube também, tá? Eu tô colocando os vídeos lá, já tem vários com convidados, então tem vídeo com o Luciano Lacerda, tem vídeo com a Carolina Quedas, tem vídeo com o Fábio Coelho, tem vídeo com a Vivi, tem vários vídeos lá com um pessoal muito bacana e tem vídeos meus das nossas aulas também. Então, aproveitem esse conteúdo gratuito, aproveitem um conteúdo que eu estudo tanto e tento passar para vocês. Quem tiver sugestão de assunto, me manda no direct que vai entrar na nossa programação também, tá bom? Beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada pela participação. Beijos, até segunda-feira, 9 horas.